fui meio que obrigado a discutir e eu ainda não tinha baixado o sangue. Foi muito difícil pra mim. Eu tenho meu marido não sei quantos anos, eu não farei isso de jeito nenhum. Às vezes é só um tempo. O tempo você baixar a cabeça e voltar pra pessoa assim, como é que era mesmo? Desculpa, eu me exaltei. Não era pra eu ter jogado aquela garrafa na parede. Ai, que horror. E aí, meu amor, onde é que a gente tá? Estamos aqui na Itália, às 9 horas da noite, gravando esse episódio que vai sair amanhã pra vocês. Então, Bruna, eu sei que você tá noiado com isso, então já fala o seu problema. Não, parece que não é 9 horas porque tá claro, é porque a gente tá no horário de verão. E aqui são 9 horas, o sol já se pôs, então vai começar a ficar cada vez mais escuro. E a luz de quem tá vendo por vídeo vai piorando. Eu vou tentar arrumar, mas saiba que eu estou numa noia aqui enquanto converso com vocês. Mas é um podcast, a gente Então tá aqui pra papear. Inclusive, vamos papear hoje sobre a nossa convivência, né? Contar aí como é. 24 horas junto, Gente, 24 aguentando chulé, suportando um ao outro. Chulé de quem? Que eu não tenho. Você tá falando de quem? Não é meu. Nossa, se toca. Bom, então, né, vamos tentar dar um contexto aqui. A gente já tá há 8 anos juntos, sendo que nos últimos 3 anos a gente mora num motorhome, que é esse nosso cenário que vocês estão vendo aqui. Não tem como escaparem de cômodos. Então a gente vai entrar bem nesse assunto. E que a gente já tem essa convivência 24 horas, foi antes do motorhome que isso começou, na verdade, né? Foi, a gente se relacionou por um ano, menos de um ano na verdade, na Irlanda, e a gente já engrenou no mochilão, e a partir desse mochilão acho que foi desde então, e tipo assim, a gente se separa um dia ou outro, e claro, no cotidiano poucas horas, mas dias corridos assim são, eu nem sei quantos, deve ter contar nos dedos da mão quantas vezes foram nesses últimos todos os anos. É muito louco isso, porque como ele falou, acho que a última vez que a gente ficou separado por alguns dias fez mais de 2 anos, que foi quando eu fui numa despedida de solteira com umas amigas e ele foi pra despedida também do cara, enfim. E aí, antes disso, realmente a gente só tem janelas de alguns horários em que a gente vai fazendo as coisas separados. Então, não é porque temos uma convivência 24 horas que a gente se fala 24 horas, que acho que, né, não tem nem como. Eu lembro que quando a gente foi pra Tailândia, a gente começou essa convivência, era desde o começo uma adaptação um com o outro. Eu lembro que o nosso relacionamento mudou completamente, porque não foi só a convivência, foi o viajar no mochilão juntos, trabalhar juntos, aguentar perrengue juntos. Sim. E essa convivência foi assim um tempero, um turbo que acabou aproximando a gente mais. Sim. E aprendendo a lidar com as diferenças um do outro, eu acho. Sim, eu acho que desde que a gente, né, mudou o nosso relacionamento e começou a ter essa convivência de fato, e aí voltando um pouco mais recente para esses últimos 3 anos, eu acho que a gente começou a, de fato, a aprender ainda mais e entender ainda mais os momentos principalmente de silêncio. Eu acho que uma coisa que eu comento muito com a minha cunhada sobre isso, que você sabe o nível de intimidade com uma pessoa quando o silêncio não é desconfortável. Então, tipo assim, pra gente hoje, a gente passa várias horas do dia num completo silêncio, o Bruno fazendo as coisas dele de trabalho, eu fazendo as minhas, e isso não é um problema, não é porque a gente tá puto um com o outro. Não necessariamente a gente tá nervoso, mas quando a gente tem uma briga, por exemplo, o silêncio é essencial, até porque a gente não tem como fugir, não dá pra você, vai dormir no sofá, ou, vou ver televisão, você fica aí no quarto, não existe isso. Então, o respeitar o silêncio do outro, o espaço do outro é a peça fundamental nessa nossa logística de 24 horas, né? Sim. E você já cansou? Às vezes você olha assim e fala assim, meu Deus do céu, não consigo nem olhar pra essa maneira, até que... Não. Só quando a gente briga, eu acho, só né? Quando a gente briga. Quando a gente briga, nossa senhora, é muito engraçado. De estrangular, assim. Porque, enfim, né, as nossas brigas, elas são baseadas em coisas muito engraçadas, assim. Não engraçado, né? Não é que é engraçado brigar. Relacionamento tem brigas. Mas era tipo assim...
a hora que a gente tá, tipo, muito, muito puto, muito bravo, a gente só quer que o outro suma. E não tem pra onde sumir. Então, assim, eu acho que esse é o ponto que as pessoas mais têm curiosidade, inclusive, né? Da onde vêm as nossas principais brigas. E eu acredito que seja de trabalho e tal. Eu acho que às vezes é de trabalho? Acho que é. Tipo assim, sei lá, se a gente tem que gravar alguma coisa e um dos dois tá sem paciência. Geralmente. Eu entro em curto-circuito se eu sou pressionado com o tempo. Então, por exemplo, eu tenho que fazer algo hoje. Eu faço na minha calma. Eu tenho que fazer hoje, eu tenho que acabar em 5 minutos, porque senão o mundo vai acabar. Eu fico travado e eu fico muito estressado. Isso geralmente gera atrito. E eu sou muito acelerada. Então, mesmo com todo esse tempo junto, toda essa convivência, às vezes o meu negócio de ser muito acelerado e vamos lá e não sei o que, mesmo na pressão, me trava. Eu surto com você. Aí eu fico puta, eu falo assim, meu Deus, não, mas a gente tem que fazer isso agora. Então eu acho que a maior parte das nossas brigas, elas vêm mais ou menos desse cenário de pressão pros dois lados, né, e de como a gente lida com isso. E aí o pós-briga, né, que é quando você tá só querendo fugir, a gente não tem pra onde fugir. Então é literalmente, cadê? Pega aqui, puxa aqui, o melhor amigo do Bruno, aqui. Ó, gente. Eu pego um fone de ouvido, esse fone de ouvido é muito bom. Quando eu coloco Sony uma música, patrocina a gente, mas é um fone anti-ruído, sei lá, que ele me dá até raiva, porque às vezes não é nem que a gente tá brigado, ele tá concentrado no trabalho e precisa perguntar alguma coisa, e ele com esse fone não ouve nada. Então, geralmente, quando a gente briga, eu coloco meu ele fone, põe o fone dele. Mentalmente no estabelecimento. Tempo depois pra gente resolver também é muito mais curto. Então a gente aprendeu a ficar nesse tempo de silêncio. Aí depois que dá uma baixada na raiva, baixada no nervosismo, um senta pro outro e fala assim, chega, né? Já deu muitas horas, já então... Deu. Já deu. Tem que fazer outra coisa, a gente tem que sair daqui, a gente tem que dirigir, tem que tirar o cocô, sei lá, tem que fazer as coisas da vida no motorhome. Então, geralmente é bem isso mesmo, a gente já se olha, tipo assim, tá, já deu. Aí se foi uma coisa muito séria, aí tem que pedir desculpa, daquele jeito mais, né, sentar, tentar discutir o que foi que aconteceu e tal. Resolver. Mas, no geral, a gente tenta ser um pouco mais prático, assim, e acho que funciona, né? Porque o jeito que dá quando tá no extremo ódio, eu já falei isso muito com a Thaís, você não se resolve nada quando você tá muito bravo. Muito bravo, provavelmente você só vai piorar a situação. Isso é um fato muito recorrente na minha mente. Então, esse momento, tem uma hora que eu falo pra Thaís, eu falo assim, eu não vou discutir mais. Eu pego o meu fone, eu coloco e vou cozinhar. Eu meio me excluo do espaço, ela meio que já entendeu. E depois, quando eu consigo baixar o nervosismo, eu tento conversar. Ou senão, às vezes, eu ainda tô meio nervoso, ela tenta conversar. Isso também me deixou até muito agoniado. Eu lembro que uma das últimas tretas que a gente teve era exatamente isso. Eu não queria conversar, mas a gente tinha coisa pra fazer, a gente tinha que resolver coisas. Eu fui meio que obrigado a discutir e eu ainda não tinha baixado o sangue. Foi muito difícil pra mim. Pensando nas nossas tarefas do dia a dia, você acha que a gente consegue dividir bem as coisas? Eu acho que sim. Eu acho que consegue tanto que isso é parte fundamental para não ter treta. Na nossa logística. Eu acho que isso é uma coisa que ajuda muito a gente a não brigar com frequência. Porque, por exemplo, tarefa de casa, né? Sei lá, moramos num espaço extremamente pequeno que fica muito bagunçado muito rápido, apesar da gente também conseguir limpar rápido. Mas eu acho que a gente tá sempre meio na mesma vibe. Tipo, vai ter um dia que a gente tá com mais preguiça e vai deixar a louça do jantar e vai só lavar no outro dia de manhã. Isso não vira uma treta, nunca vira. Nossa, a gente nunca briga por causa de casa. É muito raro. A gente tem muito bem dividido, porque eu acho que se pesa demais para um lado, o outro se sente magoado e não acontece isso. A gente brinca muito aqui em casa que ela é o cérebro e eu sou os braços. Então, ela planeja, ela estrutura, então ela vê onde é que a gente vai, planeja dia, planeja roteiro. Então, todas essas coisas, essas logísticas muito doidas, é totalmente a Thaís. E
eu sou mais prático. Então, precisa parafusar uma coisa. arrumar isso aqui, tirar o cocô, encher... É muito bem dividido. Se você acompanha a gente nas redes sociais, inclusive se não ainda, já te convido, né, a ir lá, seguir a gente e tal, pra acompanhar mais a nossa vida. O Bruno é um grande faz-tudo, como ele falou, né? E um grande chefe de cozinha. Eu sou uma pessoa que eu não sou fã de cozinhar. Antes eu falava que eu não gostava. Hoje em dia eu só não sou fã, mas tipo assim, de vez em quando, ou precisa ajudar e tal, não sei o quê, beleza. Mas eu fico mais com a parte da limpeza, Bruno cozinha bastante. Inclusive na cozinha, ela que dá as ideias. Eu sou sempre que os dentes, o braço mesmo. Ela fala assim, pô, hoje a gente poderia comer tal coisa. Eu disse, beleza, tal coisa. Aí eu vou. Assim, a Thaís fala assim, hoje a gente vai pra tal lugar, a gente precisa disso. Eu assim, tá bom, eu preciso de instruções, e ela faz as instruções, mas também ela faz várias coisas práticas. Não é por causa que você só pensa que eu fico o pezinho pra cima pensando. Nossa, assim queria. Mentira, a gente divide bem isso. Mas assim, até pra quem acompanha a gente nas redes sociais, essa é uma pergunta que a gente também recebe bastante, que é como a gente divide as tarefas de trabalho também. Sim. Porque pra quem não sabe, além do podcast, a gente tem um canal no YouTube, a gente tem um TikTok, o Instagram, a gente desenvolve nossos infoprodutos, enfim, são muitas coisas, né, que englobam nisso. E às vezes as pessoas ou não, eu não sei, porque o que acontece? Não ligam os pontos. Então, por exemplo, eu geralmente tô filmando o Bruno. E eu sei, então o Bruno tá sempre muito na ação das coisas, né? Então o Bruno tá sempre cozinhando, o Bruno tá sempre fazendo as coisas. Aí tem gente que fala, mas você não faz nada, não, mulher? Eu fico assim, gente, se tem alguém filmando é porque alguém está fazendo alguma coisa. Então. E muitas vezes, e como eu disse, eu preciso de instruções. Então muitas vezes a Thaís está fazendo alguma coisa, por exemplo, lavando o banheiro, arrumando algum negócio na casa, limpando aqui embaixo, e eu não tenho a proatividade de pegar o celular e filmar. O que geralmente ela ainda fala assim, Bruno, me filma. Então eu tenho isso. Eu tento trabalhar isso em mim, mas só que eu tenho um TDAH muito doido, então se eu tô fazendo qualquer outra coisa, eu desligo. Às vezes eu lembro disso e eu tento filmar ela. Então, então aí. Mas aí basicamente o nosso trabalho, então, que envolve edição, que envolve roteirização e todas essas coisas, eu fico muito com a parte do roteiro, assim como o roteiro da nossa vida, como o Bruno explicou agora. De um tempo pra cá, eu faço praticamente todas as edições de vídeos curtos e comecei agora a me aventurar em ajudar o Bruno com os vídeos longos, que são os vídeos pro canal que demoram muito para ser editados e tal. E Bruno, graças a Deus, tem outros trabalhos também. Graças a Deus, assim, né? Que para ajudar a gente ter um dinheiro. Mas não, a gente ainda quer viver só do nosso projeto. Mas ele tem pegado outros trabalhos e aí eu faço isso para ajudar também. E eu mexo totalmente, eu sempre mexo com design, com edição de vídeo, então os vídeos, igual eu tava falando, os vídeos mais longos eu sempre editei, mas agora eu tenho minha estagiária, vamos dizer assim, que ela faz já um trabalho de filtrar e nivelar, porque no final ela é a diretora, então ela vai aprovar. Então a gente tá colocando ela nessa edição, porque ela já salva muito tempo, porque antes eu editava todo o vídeo, aí quando eu acabava de editar, ela falava assim, não, tira isso, adiciona isso. Então, de novo, o trabalho em equipe ajuda a funcionar. Então, por exemplo, ela sempre edita todos os vídeos rápidos, igual ela fala de celular, então do TikTok, do Instagram, e muitas vezes eu vou ajudar ela, assim, não, faz isso, faz assado, me dá aqui, começa aí, eu termino. Isso acontece muito. E a gente tem uma coisa muito bonita, assim, que eu acho muito legal, e sempre aconteceu isso hoje, inclusive, que a gente trabalha muito melhor junto. Então, assim, igual, sei lá, o Bruno tá fazendo um trabalho para um cliente e às vezes ele tá quebrando a cabeça numa coisa que poderia ser muito mais simples. Eu chego só do lado, olho e falo assim, posso falar? Posso fazer assim? Aí eu vou e falo assim, mas se você fizer assim ou assim, aí em 5 minutos a gente resolve. É muito louco. E ao contrário também. Uma criança gritando, não sei se tá dando pra ouvir, mas enfim. E é muito doido isso, igual a Thaís estava falando, que a gente já percebeu que a gente funciona junto, assim. Então, muitas vezes com trabalho, igual ela falou, mas muitas vezes sem trabalho. Então, por exemplo, às vezes vamos convidar um amigo, mas o amigo é mais meu do que do casal.
se eu planejar tudo sozinho, vai ter muita ponta solta. Ou se for a mesma coisa, se ela estiver planejando visitar uma amiga dela 2 dias, se a gente não conciliar e organizar as ideias junto, vai desfalcar, e vai esquecer de alguma coisa. Então a gente sempre fala assim, ó, calma, vamos sentar junto, para tudo. Às vezes eu tô cozinhando e tá tendo que rolar alguma logística. Hoje, com o vídeo, foi isso. Aí eu tava fazendo uma outra coisa de trabalho, assim, deixa eu enviar o e-mail. A gente sentou nós 2 juntos, pegou o computador juntos, assim, ó, então vamos fazer agora. Aí a gente foi, resolveu, 2 minutinhos tava pronto. Exato. Mas assim, uma outra coisa que também perguntam muito pra gente, eu tô lançando essas coisas assim, porque realmente veio de indagações quando eu perguntei no Instagram sobre temas que vocês queriam que a gente falasse. E era sobre, mas e o momento de vocês, né? Vocês não sentem falta de viver uma coisa separada e coisa, sabe? Tipo, ter cada um seu momento? E aí eu acho que, pelo menos na minha opinião, aí você pode falar a sua depois, eu vejo 2 cenários diferentes. A questão de ter o meu momento, sim, eu acho que é muito importante, e é por isso que eu tô falando que a gente, apesar de estar junto fisicamente, a gente não se fala 24 horas, eu vou fazendo as minhas coisas e tal. Às vezes, por exemplo, a gente tá numa cidade, eu saio, vou dar minha volta sozinha, faço as minhas coisas, a gente se encontra depois e tal. Mas, num geral, acho que eu deveria ter eu deveria ter um pouco mais de momentos assim, pra eu me virar mais em algumas coisas, eu diria. Mas, no geral, eu acredito muito, e isso é muito fato, vocês vão me achar meio boiolinho agora, mas é verdade. Eu gosto muito de dividir os meus momentos com você, porque eu vejo que, cara, às vezes, sei lá, eu saio, aí eu vejo uma coisa super legal, aí eu assim, cara, imagina se o Bruno estivesse aqui e tal. Então, até quando a gente se encontra, quando a gente tem essas coisas, né, o Bruno às vezes gosta de um rolê mais histórico, eu gosto mais de uma parada, sei lá, de ver alguma coisa de arte, de loja, enfim, qualquer coisa nesse sentido. Quando a gente encontra, a gente fica mó, tipo, caramba, você tinha que ter aquilo. Então, creio que momentos sozinhos são essenciais, mas eu ainda prefiro muito mais os nossos momentos juntos, assim. Meu amor, muito obrigado. Olha que declaração. Declaração ao vivo. Não, eu concordo plenamente. É muito doido porque a rotina de estar no motorhome dificulta muito a gente ter até esses momentos sozinhos. Então, por exemplo, eu vou na casa de uma amiga, vou ter um jantar com o aniversário de não sei o quê. Porque a gente tá sempre em movimento, e até depois eu quero fazer um episódio sobre isso, de que mesmo a gente tendo nossa família, os nossos amigos, nós somos as pessoas que estamos sempre dizendo tchau. Então a gente não tem essa coisa de eu ligar pra uma amiga e chamar alguém pra ir tomar um café, sabe? Porque não, é igual eu tava falando, essa vida de motorhome mesmo nos fez aprender a lidar com isso. Então, por exemplo, eu gosto quando a gente encontrou, outro dia eu encontrei um amigo meu, a Thaís foi dormir, eu fiquei batendo papo com ele, depois a gente foi pra um barzinho, a gente gosta, a gente faz, são só em tempos um pouco diferentes, assim. E igual a Thaís estava fazendo, eu lembrei de uma outra vez que a gente separou, que eu fui fazer uma escalada. Eu fui subir uma montanha e, tipo assim, todo o tempo na montanha eu fiquei gravando com a GoPro, falei assim, pô, imagina a Thaís aqui, nossa, olha essa vista que ela perdeu. Aí quando eu cheguei, ela contou que ela tinha visitado um outro rolê, e sempre rola essas coisas de um querer compartilhar com o outro. Sim, e ao mesmo tempo, você citou uma coisa legal, que eu acho que faz sentido com a assunto, que é assim, essa questão da escalada. Eu sou uma pessoa super aventureira, até você me colocar num ponto de uma montanha e falar que eu tenho que escalar usando um pedacinho de ferro, que é isso que o Bruno... Vocês não acompanham, vocês não estão entendendo. O Bruno é uma pessoa inconsequente, essa é a palavra. Eu adoro. Quanto louco. Mais loucura... E assim, por exemplo, um paraquedas, eu vou, porque eu sei que tem alguém ali, tem um negócio me segurando ali. Agora você falar pra mim assim, ó, você vai sozinha pro topo de uma montanha de não sei quantos caralhados de metro, não sei o quê, e você vai ter que se pendurar lá. E como que é o negócio que você fez? Você pegava o mosquetão. Via de ferro. Uma via de ferro, que aqui na Itália é muito comum. São as montanhas que os caras, há 399 anos atrás, bateram os ferros pra se locomover pelas montanhas. Mas então você literalmente vai se escalando naquela coisa. Eu não consigo, porque depende de mim fazer o movimento. Então a gente já entendeu, e essa foi uma vez muito legal, inclusive, que não vai
dá pra gente estar 24 horas juntos e viver todas as experiências juntos, porque eu preciso aceitar as minhas limitações e também preciso deixar com que ele viva aquilo que faz sentido pra ele. Então, porque você não vai fazer isso comigo, porque você não... E eu não posso 100% me privar disso. Então, a gente entra nesse consenso, pô, eu vou pra cá, você vai pra lá. Então, por exemplo, é porque lá era na Áustria esse lugar e não tinha massagem, porque senão você provavelmente... teria ido pra massagem. Na verdade tinha, só devia ser muito caro. Mas, eu acho que uma das coisas que fazem a nossa relação ser tão duradoura e a gente conseguir levar isso de uma forma mais de boa, assim, né, mais do que 90% da população, pelo que a gente conversa, eu quero até falar sobre isso, é justamente o fato da gente aceitar os limites um do outro. Sim. Eu acho que isso é importante, sem privar. Então, sei lá, vai ser incrível estar sempre com você, mas se você quer fazer muito uma coisa tipo essa e eu não quero, tá tudo bem. Tá tudo bem. E uma coisa, assim, que a gente não consegue fazer separado. Pô, sem Brunão, isso aqui não seria a mesma coisa. Eu acho que a questão do nosso trabalho, né? Pelo fato da gente gravar junto, o nome de tudo é onde a gente tá, Thaís e Brunão. Então, é uma coisa que a gente sempre faz junto, pelo menos a maioria das vezes. E tirando essa parte de trabalho, assim, uma coisa que é muito legal, eu adoro quando a gente tá numa cidade totalmente aleatória, a gente vai e sai pra dar um rolê aleatório, assim, pega, toma um drink. Direita, e sai se perdendo e tal. Aí a gente fica tentando observar o que as pessoas daquele lugar estão fazendo, a gente inventa fanfic da vida dos outros ali que a gente não sabe quem é. Eu acho que isso pra mim são essas duas coisas, assim. Mas quando a gente fala pras pessoas, né, pô, a gente mora no motorhome, já é, meu Deus, eles moram no motorhome, já é diferente. E aí a gente trabalha junto, a gente vive junto, a gente dorme junto, a gente acorda junto. 90% das pessoas falam assim: como é que vocês conseguem fazer isso? Eu tenho meu marido não sei quantos anos, eu não farei isso de jeito nenhum. Eu lembro que, inclusive, na pandemia... Gente, divórcio, assim... Foi um dos maiores índices de divórcio dos últimos 10 anos. E, assim... Eu entendo muito as pessoas, porque você dividir a sua vida 24 horas com alguém não é só sobre a convivência. Eu tava, inclusive, ouvindo um podcast, não vou me lembrar agora, porque eu ouço muitos, tá? Com certeza vou começar a citar vários aqui durante as nossas conversas, mas uma coisa que eu ouvi foi sobre intimidade e o quanto... Às vezes é assustador você se mostrar por inteiro para outra pessoa. E isso é o que aconteceu com a gente. Hoje em dia, a gente conhece cada som que o outro emite, cara. A gente se comunica com o olhar. É muito louco. Eu não estou brincando. Só que é legal porque a gente tá se dando bem e temos um relacionamento legal. Mas... isso pode assustar. Coloca num contexto, tipo assim... A gente não quer mostrar todas as nossas fragilidades, os nossos medos, as nossas inseguranças para outras pessoas. É porque muitas vezes, quando deixa a menor abertura de mostrar, uma pessoa se assusta, perde uma amizade. Então, isso eu acho que é um trauma em muitas pessoas. De Sim. Mostrar uma parte mais maluca, mais brincalhona. Todo mundo é. Não, eu acho que é muito mais sobre... Não é brincalhona, não veria como essa palavra. Eu veria como, literalmente, você mostrar uma coisa... que pra você é ruim, que você gostaria de esconder. Porque não é tudo que a gente quer que todo mundo saiba. Eu não quero que todo mundo saiba que eu não sei fazer um babyliss no cabelo e eu fico nervosa se eu for tentar. Sabe? Tipo, uma coisa muito pessoal que você entende porque você tá nessa convivência. Eu acho que as outras pessoas, o maior problema de relações que às vezes não suportam isso, vem dessa bagagem também. De tipo, é muito louco, assusta, sinceramente, assim, vou falar pra você, nunca pensei que, nossa, num momento muito merda, que eu tava muito mal, o Bruno me viu ali, ó, ranhento, eu não sei o que, eu falei assim, cara, ele sabe o melhor e o pior de mim. E eu acho que isso é mais intensificado no nosso caso, né? Mas que bom que a gente aceita, né? Eu acho. A gente aceita e a gente, ainda mais por essa convivência extrema durante os anos, a gente já falou isso várias vezes. Tem gente que
namora muito mais tempo e tem muito menos intimidade que a gente. A gente foi forçado na maneira de estamos em um cômodo viajando 3 anos. Mesmo antes, a gente já tinha aberto muitas mais coisas e medos e situações, porém, estar viajando de motorhome e estar em um cômodo se torna totalmente assim, mano, isso vai acontecer. Então, momentos, igual você falou, assim, da babyliss e não sei o que lá. Em um outro momento, você ia pedir pra uma amiga, você ia, entendeu? Sim. O motorhome meio que o Duquinha forçou a gente, vocês vão mostrar um pro outro, tá tudo bem, vocês se amam e vai dar certo. E tamo junto. E tamo aí, pegando as manias um dos outros. Não, é muito louco o jeito que a gente fala. Por exemplo, até uma outra coisa que eu acho que muito curiosa, assim, que aconteceu justamente por conta desse tempo junto. Quando eu fui pra Irlanda, que a gente se conheceu lá, né? A gente conta isso no primeiro episódio. Eu não falava absolutamente nada de inglês. Então, meu inglês era um grande nada, literal. E o Bruno já tinha um nível de inglês avançado, um nível muito bom, se virava, trabalhava, enfim. E hoje, e não hoje, sei lá, acho que nos últimos 3 anos no mínimo, mais talvez, o nosso inglês é o mesmo. É assustador o vocabulário é o mesmo. Gente, o vocabulário. Quando eu não sei uma palavra, eu falo, Bruno, sabe essa palavra? Não. Ou você entendeu o que falou? Nem ideia. Muito louco. É muito louco. O sotaque mineiro. Gente. Você pegou mais o mineiro que eu peguei o paulista, mas só que a gente tem o mesmo vocabulário. Será? Conta aqui nos comentários. Eu sou mais mineira ou o Bruno é mais paulista? Eu acho que a gente meio que ficou mais isento, assim, mais no meio do caminho, mas só que às vezes eu solto umas gírias mineiras e você também. Não, eu falo muito expressão mineira. Mas do paulista a gente fala poucas expressões. Tem um mano que é assim. Mano do céu. Não tem como. Traduz muitas coisas. Acho que a gente vem ficando cada vez mais igual, na verdade. Isso é bom, mas ao mesmo tempo eu acho que vai ser muito bom a gente sempre tentar manter essas coisas de lembrar do que você gosta, lembrar do que eu gosto, sabe? E quando existirem oportunidades da gente fazer outras coisas, apesar da gente se querer o tempo todo junto, porque é legal pra gente, é importante pra gente justamente manter a novidade daquilo que a gente é, porque é muito legal o fato de sermos muito unidos, mas eu gosto muito de você e da sua inconsequência, das coisas que você faz, enfim, sabe? Eu, por exemplo, até rolou hoje, eu acabei de lembrar, falando de escalada também, a gente parou do lado de um negócio de escalada, eu virei pra trás e disse, nossa, eu vou vir nesse negócio. Ela falou assim, pô, beleza, vem aí, porém a gente não tem tempo. Mas se a gente estivesse lá, provavelmente nessa hora eu estaria escalando e a Thaís estaria fazendo uma outra coisa relacionada que ela gosta, ou aproveitando a vida do jeito dela ou com as coisas que ela gosta. E depois a gente conversar sobre, enfim. Ia falar que eu estaria exausto fazendo aquela coisa de subir um muro 5 vezes, o que eu adoro. Você acha que existe alguma coisa que a gente ainda tem que aprender com a nossa convivência, assim? Você fala, isso aqui... Cara, aprender, eu acho que não. A gente chegou num ponto muito bom, porque é aquele mundo maravilhoso, não brigar. Mas não brigar não existe. Exato. O brigar até tem que ser valorizado, porque se a gente ainda tem nossas individualidades. Nossa senhora, minha dicção, mas tudo bem. E são diferentes perspectivas. A gente não é um clone entendeu? Então é aquela coisa, é uma frase maravilhosa que a gente consegue ser tão diferente e tão iguais ao mesmo tempo. Então essa diferença também faz a gente ter uma diferente perspectiva. Por isso que quando a gente estava falando mais no início do episódio, de tipo assim, um complementar o outro e um tem que fazer assim, vamos sentar os dois juntos, comprar passagem junto, porque se for só um, vai dar um prêmio diferente. Se a gente fosse totalmente igual e não brigasse, isso não existiria, entendeu? Aí não é até chato. Provavelmente quem não briga fala assim, a gente não briga. Tem alguma coisa errada. Ou tá mentindo. De duas normal não tá. Não. Então, resumindo, né, eu acho que a nossa convivência, mesmo num espaço tão pequeno, se a gente se respeita
entende os limites um do outro, se escuta quando necessário e fica em silêncio quando necessário, é assim que a gente consegue lidar aí com as adversidades, com os perrengues, porque perrengue é uma coisa que não falta na nossa vida. A gente caça muitos também. A gente caça uns perrengues muito doidos. Muito doido. Eu acho que, tipo assim, todo mundo tem uns problemas acontecem na vida de todo mundo, mas a gente parece que procura uns perrengues muito doidos, assim. Quando a gente para, a gente olha assim, tipo assim, gente, como que a gente se enfiou num negócio tão doido? Nossa senhora, sim. E se você tivesse que dar uma dica aí pra um casal que tá começando, de repente, a uma vida nômade, vão morar juntos e vão ter essa mesma convivência que a gente, ou então, sei lá, vão começar um negócio juntos e a gente sabe que trabalha boa parte da vida, querendo ou não, o que você poderia dizer aí pra nossa audiência? E talvez, assim, pra ser bem sincera e corrigir minha frase, eu não diria nem pra um casal, para qualquer pessoa que você tenha que viver sempre junto, seja seu pai, um amigo, um sócio, qual conselho você daria, Brunão? Eu sócio, não vou botar essa colher aí, vamos ficar na família. Mas tudo bem. Respeitar a diferença e o tempo do outro é essencial. Igual eu tava falando sobre não resolver um problema quando você está de cabeça quente. É esse limite que você tem que saber que a pessoa também vai estar estressada ou a pessoa tem aquela dificuldade, você conseguir compreender essas diferenças do outro e os limites do outro vão mudar tudo. Às vezes é só um tempo. O tempo você baixar a cabeça e voltar pra pessoa assim, como é que era mesmo? Desculpa, eu me exaltei. Não era pra eu ter jogado aquela garrafa na parede. Ai, que horror. Baixar a guarda porque é tudo sob troca. Então você não vai conseguir resolver nada achando que você vai impor a sua ideia pro outro, porque às vezes, por mais que você não consiga enxergar, é o toque do outro que vai te ajudar no fim das contas, sabe? Então, o trabalho não vai ser construído de um dia para o outro, é de pouquinho em pouquinho. A gente fala muito sobre isso, que a gente não chegou a esse nível de intimidade e relacionamento do nada. Foram 8 anos, muito tempo junto, muitas brigas, desculpas e esperas do tempo um do outro para a gente conseguir chegar nisso. E você também com alguém, com alguma pessoa, vai ser assim que você vai construir. Vai ser uma briga um dia, você vai entender um negócio, e depois numa outra situação você vai entender uma outra coisa, e assim vai. E assim você vai construindo uma relação melhor. Sim, e porque é isso, né? Eu acho que parceria é uma escolha constante de respeito, de admiração, de tempo. E não tem uma fórmula exata. Eu não vou falar só, daqui a 4 dias... 65 tretas. Não existe isso, vai ser um trabalho contínuo. A gente só aprende literalmente vivendo. E é isso aí, eu acho que a gente conseguiu resumir bastante aí como é, né, a nossa vida 24 horas juntos. Contamos um pouco aí das nossas intimidades, das dificuldades que a gente teve e ainda tem. Mas estamos juntos, né, Brunão? Estamos juntos, de luz do celular aí fora totalmente apagada. Nossa, gente, o que importa é vocês estarem ouvindo bem, tá? Chorou uma criança, passou um carro aí, mas vai ficar tudo certo. E agora só vai ficar mais certo se você se inscrever no nosso canal, se você tiver assistido pelo YouTube. Seguir a gente no Spotify. E uma outra coisa que eu lembrei que tem que falar quando fala do Spotify, menina. Não só seguir, tem que dar 5 estrelas. Ah, tem que dar 5 estrelas, gente, dá 5 estrelas. Descobri que isso é muito importante, viu? Então, tá no Spotify, dá 5 estrelas. A gente também tá nas outras plataformas. Então, qualquer plataforma de áudio que você quiser, Bruno botou a gente lá pra você ouvir também. Todas, tem Apple, tem Prime da Amazon, tem tudo. Então você escolhe onde você fica melhor. Se é na academia, você vai ouvir a gente no foninho. Quer botar a gente na TV, no YouTube, você põe também. E a pergunta que não quer calar: você conseguiria 24 horas junto durante 3 anos com o seu parceiro ou parceira? Deixa aqui nos comentários, fala assim: eu consigo, eu sou legal pra caramba, meu parceiro também é. A gente vai então sobreviver. Vamos juntos nessa. E é isso, até o próximo episódio. Então, valeu, Brunão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.